Diga-me, o que a política tem a ver com verdade, bondade e beleza? Robert Oppenheimer. Na primavera de 1930, Julius e Ella Oppenheimer foram visitar o filho em Pasadena. O crash da bolsa no outono anterior mergulhara a nação numa profunda depressão econômica, mas Julius felizmente decidirá se aposentar em 1928, tendo vendido sua participação na Rockefeller. Stern indicou vendera também o apartamento em Riverside Drive e a casa de verão em Bayshore, mudando-se com ela para um apartamento menor na Park Avenue. A fortuna da família escapou ilesa. Robert imediatamente apresentou os pais aos amigos mais próximos, Richard e Ruth Tolman. Os Oppenheimer tiveram um jantar que Julius classificou como delicioso, além de vários chás com os Tolman. Mais tarde, Ruth os levou a Los Angeles para um concerto de Tchaikovsky. Observando que o Chrysler reconstruído de Robert emitia todo tipo de grunhidos, Julius, apesar dos severos protestos do filho, decidiu comprar um novo e presenteá-lo. Agora que seu irmão tem o carro, escreveu Julius ao outro filho, Frank, e está encantado com ele, diminuiu a velocidade em 50% em relação à velocidade em que dirigia antes. Assim, esperamos que não ocorram novos acidentes. Robert batizou o carro novo de Gamaliel, nome hebraico de uma série de antigos rabinos proeminentes. Nos tempos de adolescência, ele tentará esconder sua origem judaica. O fato de que já se sentia confortável em anunciar sua origem era um indício de sua recém-desenvolvida confiança e maturidade. Mais ou menos nessa época, Frank lhe escreveu reclamando que o irmão que conhecera o tinha sumido por completo. Em resposta, Robert protestou que não era bem assim. Em todo caso, percebeu que, durante sua ausência de 2 anos na Europa, Frank, 8 anos mais novo, devia ter crescido um pouco. Para propósitos de reconhecimento, basta que você saiba que tenho 1,78 metros, cabelo preto, olhos azuis, e neste momento, um lábio cortado, e que respondo pelo nome de Robert. Ele então prosseguiu, tentando responder a uma pergunta feita pelo irmão mais novo: até que ponto é sensato reagir a determinado estado de humor? A resposta de Robert sugere que seu fascínio pelo psicológico ainda era aguçado, e minha convicção é que devemos usar os estados de humor da melhor forma, sem permitir que nos desviem significativamente. Assim, é preciso tentar usar os momentos alegres para fazer as coisas que requerem alegria, os humores sóbrios para o trabalho e os maus humores para fazer da vida um inferno. Mais do que a maioria dos professores, Oppenheimer incluía os alunos em sua vida social. Fazíamos tudo juntos, disse Edwin Welling.4 nas manhãs de domingo. Oppenheimer com frequência passava no apartamento dos Welling para tomar o desjejum e escutar a transmissão da Orquestra Sinfônica de Nova York. Toda segunda-feira à noite, ele e Lawrence comandavam um colóquio sobre física aberto a todos os estudantes de pós-graduação de Berkeley e Stanford. Eles o chamaram de O Monday Evening Journal Club, em parte porque o foco da discussão costumava ser um artigo recém-publicado na revista Nature ou na Physical Review. Por um breve tempo, Robert namorou sua aluna de doutorado, Melba Phillips. Certa noite, ele a levou de carro até Grizzly Peak, nas colinas de Berkeley, com uma bela vista da Baía de São Francisco ao longe. Depois de enrolar um cobertor em torno de Phillips, anunciou: volto logo. Só vou dar uma caminhada. Passado um tempo, ele retornou, inclinou-se junto à janela do carro e disse: Melba, acho que vou voltar a pé para casa. Por que você não leva o carro até lá? Melba, no entanto, tinha cochilado e não ouviu. Quando acordou, esperou paciente pela volta de Opie, mas, por fim, depois de 2 horas sem o menor sinal dele, parou um policial que passava e disse: meu acompanhante saiu para dar uma volta horas atrás e ainda não voltou. Temendo o pior, o policial examinou os arbustos em busca do corpo de Oppenheimer. Phillips acabou voltando para casa no carro de Opie, e a polícia foi até os alojamentos dele no Faculty Club, onde tiraram da cama um Oppenheimer sonolento. Desculpando-se, ele explicou à polícia que tinha se esquecido completamente da sorte. Phillips: sou terrivelmente distraído. Apenas saí andando, cheguei em casa e fui para a cama. Sinto muito.
Um repórter policial ouviu a história, e, no dia seguinte, o San Francisco Chronicle publicou uma breve matéria na primeira página com a manchete: "Um professor esquecido estaciona a moça e vai sozinho para casa." Foi a primeira exposição de Oppenheimer à imprensa. Jornais ao redor do mundo reproduziram a matéria. Por acaso, Frank Oppenheimer a leu num jornal em Cambridge, na Inglaterra. Naturalmente, tanto Opie como Melba ficaram envergonhados, e, num tom meio defensivo, ele explicou aos amigos que havia dito a Melba que iria a pé para casa, mas que ela devia ter cochilado e não ouvirá. Em 1934, Oppenheimer mudou-se para um apartamento no piso térreo de uma pequena casa no número 2665 da Shasta Road, empoleirada numa das íngremes ladeiras em Berkeley Hills. 6 Com frequência convidava alunos para um jantar simples de ovos à l'Opie, sempre impregnados de tire e regados a vinho tinto. Vez ou outra submetia os convidados a seu potente martini, batido com elaborada cerimônia e vertido em taças geladas. Às vezes imergia a borda das taças em suco de limão com mel. Inverno ou verão, sempre mantinha a janela totalmente aberta, o que significava que no inverno os convidados se aglomeravam em torno da lareira que dominava a sala de estar, de madeira escura coberta com tapetes indígenas do Novo México. O pai o presenteara com uma pequena litografia de Picasso, que estava pendurada na parede. Se todo mundo parecia cansado de física, a conversa podia passar para arte ou literatura, só então ele sugeria um filme. A pequena casa de madeira de Sequoia tinha uma bela vista para São Francisco e a ponte Golden Gate. Opie a chamava de o porto mais bonito do mundo. 7 da estrada que passava no alto, a casa era quase inteiramente oculta por um bosque de eucaliptos, pinheiros e acácias. Robert disse ao irmão que costumava dormir na varanda, protegido pelo iaqui e as estrelas: "Imagino que estou na varanda em Perro Caliente." Nesses anos, o traje profissional de Opie era sempre um terno cinza, camisa de brim azul e pesados sapatos pretos de bico arredondado, já muito gastos, mas sempre bem engraxados. Fora da universidade, entretanto, ele trocava o uniforme acadêmico por uma camisa azul de mangas curtas e jeans azuis desbotados, sustentados por um largo cinto de couro com uma fivela prateada mexicana. Os dedos longos e ossudos apresentavam manchas amareladas por causa da nicotina. 8 De maneira consciente ou não, alguns alunos de Opie começaram a imitar seus trejeitos e suas excentricidades. Em pouco tempo, passaram a ser chamados de "o rapazes nin-nin-nin", porque imitavam o característico "o nin-nin-ninho" de Oppenheimer quando murmurava. Quase todos esses jovens físicos começaram a fumar um cigarro atrás do outro, sempre da mesma marca dos fumados por Opie, Chesterfield, e, como professor, acendiam os isqueiros sempre que alguém pegava um cigarro. Eles copiavam seus gestos, maneirismos e entonações, recordou Robert Serber. 9 Isidore Rabi observou: "Vele Oppenheimer era como uma aranha, tinha teia de comunicação ao redor." Uma vez estive em Berkeley e disse a um par de alunos dele: "Vejo que estão vestindo suas roupas de gênio." No dia seguinte, Oppenheimer ficou sabendo que eu tinha dito aquilo. 10 Era uma mística ou um culto que alguns consideravam chato. "Ninguém esperava que a gente gostasse de Tchaikovsky", relatou Edwin Whelan. Porque Oppenheimer nunca gostou de Tchaikovsky. 11 Os alunos de Opie eram constantemente lembrados de que, ao contrário da maioria dos físicos, ele lia livros que nada tinham a ver com o campo em que atuava. Ele consumia um bocado de poesia francesa, recordou Harold Chernis. 12 Eu lia quase tudo romances e poesia que saía. Chernis o viu lendo os poetas gregos clássicos, mas também romancistas contemporâneos, como Ernest Hemingway. Gostava particularmente de O Sol Também Se Levanta. Mesmo durante a depressão, Opie levava uma vida decididamente abastada. Para começo de conversa, em outubro de 1931, quando foi promovido a professor associado, tinha um salário anual de $3.000, e o pai continuava a abastecê-lo com recursos adicionais. Embora não tivesse recebido o suficiente com a venda de sua parte na firma para montar o negócio independente que desejava, Julius dispunha de uma reserva considerável, de modo que Robert nunca tenha que desistir da pesquisa. 13 Tal como o pai, Robert era instintivamente generoso e nunca hesitava em compartilhar com os alunos seu fino gosto por comida e vinhos.
Em Berkeley, depois de comandar um seminário de fim de tarde, com frequência convidava um punhado de estudantes para jantar com ele no Jack's, um dos restaurantes mais agradáveis de São Francisco. Antes de 1933, a lei seca ainda estava em vigor no país, mas Oppenheimer, conforme disse um velho amigo, conhecia todos os restaurantes e bares clandestinos da cidade. 14 Naqueles anos, ainda era preciso pegar a balsa de Berkeley para São Francisco, e muitas vezes, depois de 1933, enquanto esperavam no terminal, todos tomavam um golezinho rápido num dos bares então enfileirados no cais. Uma vez que chegavam ao Jack's, no número 615 da Rua Sacramento, Opie escolhia os vinhos e orientava os alunos na escolha dos pratos. E sempre pagava a conta. 15 O mundo da boa comida, dos bons vinhos e da boa vida estava bem longe da experiência de muitos, afirmou um desses alunos. 16 Oppenheimer nos apresentou a um estilo de vida ao qual não estávamos habituados. Adquirimos alguma coisa de seus gostos. Uma vez por semana, mais ou menos, Opie passava na casa de Leo Nedelski, onde vários de seus alunos alugavam quartos, inclusive J. Franklin Carlson e Melba Phillips. Quase todas as noites, às 10, era servido chá com bolo, e todos se sentavam na sala para jogar Tiddlywinks e discutir o que quer que fosse. A maioria das pessoas ia embora por volta da meia-noite, mas às vezes a conversa se estendia até as 2 ou 3 da madrugada. 17 Certa vez, no fim do semestre de primavera de 1932, Opie anunciou que Frank Carlson, que sofria de ocasionais episódios depressivos, precisava de ajuda para terminar uma tese. Frank fez o trabalho dele, disse Oppenheimer, e agora ele precisa ser finalizado. 18 Em resposta, os outros alunos de Opie se reuniram e formaram o que acabou sendo uma espécie de pequena fábrica. Frank Carlson escrevia, recordou Phillips, Leo Nedelski editava, eu revisava as provas e escrevia todas as equações. Carlson teve a tese aceita naquele mês de junho e trabalhou como pesquisador adjunto de Oppenheimer no ano acadêmico de 1932 a 33. Toda a primavera, depois de encerrado o semestre de Berkeley em abril, os alunos de Opie o acompanhavam rumo ao sul, nos quase 600 quilômetros até o Caltech, em Pasadena, onde ele lecionava o trimestre de primavera. 19 Eles não se importavam de deixar os apartamentos alugados em Berkeley e mudar-se para chalés ajardinados em Pasadena por $25 ao mês. Além disso, no verão, alguns até o acompanhavam por algumas semanas ao seminário de física da Universidade de Michigan, em Ann Arbor. No verão de 1931, Wolfgang Pauli, o ex-professor de Opie em Zurique, apareceu no seminário de Ann Arbor. Em certo momento, começou a interromper a apresentação de Opie, até que por fim outro físico eminente, H. A. Kramers, berrou, cala a boca, Pauli, e deixe-nos ouvir o que Oppenheimer tem a dizer. Depois você pode explicar os erros dele. Esse gracejo afiado apenas serviu para aumentar a aura de brilhantismo independente que cercava Oppenheimer. Durante o verão de 1931, ela Oppenheimer adoeceu e foi diagnosticada com leucemia. 21 Em 6 de outubro de 1931, Julius mandou um telegrama a Robert, nossa mãe está criticamente doente. Não se espera que viva. 22 Robert correu para casa e montou vigília junto à cabeceira de ela. Encontrou-a terrivelmente mal, quase sem esperança, e escreveu a Ernest Lawrence, tenho conseguido falar um pouco com ela, e está triste e cansada, mas sem desespero, ela é incrivelmente doce. 10 dias depois, ele informou que o fim era iminente, ela agora está em coma, a morte está muito próxima. Não podemos deixar de sentir um pouco de gratidão por ela não ter que sofrer mais. A última coisa que ela me disse foi um sim. Califórnia. Perto do fim, Herbert Smith foi até a casa dos Oppenheimer para confortar o antigo aluno. Depois de várias horas de conversa desconexa, Robert levantou os olhos e disse, eu sou o homem mais solitário do mundo. 23 Ela morreu em 17 de outubro de 1931, aos 62 anos. Robert tinha 27. Quando a família tentou consolá-lo, dizendo que ela o amava muito, ele resmungou baixinho em resposta, sim, eu sei. Talvez me amasse demais. Julius, tomado pelo luto e pela dor, continuou a viver em Nova York, mas logo passou a visitar regularmente o filho na Califórnia.
pai e filho se tornaram ainda mais próximos. De fato, alunos e colegas de Robert em Berkeley ficaram impressionados pela forma como ele abriu espaço para conviver com o pai. Durante o inverno de 1932, ambos dividiram um chalé em Pasadena, onde Robert estava lecionando naquele período letivo. Robert almoçava com o pai todos os dias e uma noite por semana o levava para jantares de um clube de elite que se reunia no Caltech. Ele usava a palavra Stammtisch, mesa reservada para clientes regulares, em alemão, para descrever esses jantares, onde um orador designado fazia uma apresentação, seguida de discussões vigorosas. Julius sentia enorme prazer em ser incluído nesses eventos, e escreveu a Frank: "Eles são bastante divertidos. Estou conhecendo um monte de amigos de Robert, e no entanto acredito que não tenho interferido nas atividades dele. Ele está sempre ocupado e tem algumas breves conversas com Einstein 24 duas vezes por semana." Julius jogava bridge com Ruth Welling, e eles se tornaram bons amigos. Ninguém conseguia fazer uma mulher se sentir mais importante do que ele. Julius, recordou Ruth mais tarde. 25 Ele era terrivelmente orgulhoso do filho. Não conseguia entender como tinha concebido Robert. Julius também falava apaixonadamente sobre o mundo da arte, e, quando Ruth o visitou em Nova York, no verão de 1938, lhe mostrou com orgulho sua coleção de quadros. "Ele me fez ficar o dia todo sentada diante de um belo sol vermelho de Van Gogh", recordou ela, para ver como a luz mudava a pintura. Entre outros amigos, Robert apresentou o pai a Arthur W. Ryder, um professor de sânscrito em Berkeley. Ryder era um republicano entusiasta de Herbert Hoover e um iconoclasta de língua afiada. Era o fascinado por Oppenheimer, e Robert, de sua parte, o considerava a quintessência do intelectual. Julius concordava: "Dele é um homem fascinante", disse, "uma notável representação de austeridade através da qual espreita a alma mais gentil." 26 Robert mais tarde acreditou Ryder por ter lhe dado um renovado sentimento pelo lugar da ética. "Ali estava um erudito", dizia ele, "que o sentia, pensava e falava como um estoico." Ele via Ryder como uma dessas raras pessoas dotadas de um senso trágico da vida, pelo fato de atribuírem às ações humanas o papel decisivo na diferença entre salvação e perdição. Ryder sabia que o homem podia cometer um erro irreparável, e que, em face disso, tudo mais era secundário. Robert se sentia atraído tanto por Ryder quanto pela língua antiga, que era a vocação do amigo, que logo estava lhe dando aulas particulares de sânscrito toda terça-feira à noite. "Estou aprendendo sânscrito", escreveu Robert a Frank, "e gostando muito, desfrutando uma vez mais o doce luxo de ser ensinado." Enquanto a maioria dos amigos de Robert via essa nova obsessão como algo um pouco estranho, Harold Chernis, que apresentará o P. a Ryder, achou que fazia perfeito sentido. "Ele gostava de coisas difíceis", dizia Chernis. 27 E, como quase tudo era fácil para ele, as coisas que lhe atraíam a fundo a atenção eram essencialmente as difíceis. Além disso, o P. tinha um gosto pelo místico, pelo enigmático. Com a facilidade que tinha para línguas, não demorou muito para que Robert estivesse lendo o Bhagavad Gita. "É muito fácil e maravilhoso", escreveu ele a Frank. 28 aos amigos, afirmou que esse antigo texto hindu, a canção do Senhor, era a canção filosófica mais linda que existe, em qualquer língua que se conheça. Ryder lhe deu um exemplar do livro com capa rosa, que ele deixou na estante mais próxima da escrivaninha. O P. passou a dar exemplares do Gita como presentes para os amigos. Robert ficou tão extasiado com os estudos de sânscrito que, no outono de 1933, quando o pai lhe comprou mais um Chrysler e lhe deu de presente, batizou-o de Garuda, em referência ao deus pássaro gigante da mitologia hindu que transporta Vishu pelo céu. 29 O Gita, que constitui o núcleo do épico sânscrito Mahabharata, é contado na forma de um diálogo entre o deus encarnado Krishna e o herói humano, o príncipe Arjuna. Prestes a comandar suas tropas para um combate mortal, Arjuna se recusa a se envolver numa guerra contra amigos e parentes. Krishna, em essência, retruca que Arjuna deve cumprir seu destino como guerreiro, combater e matar. Desde a crise emocional de 1926, Robert vinha tentando adquirir algum tipo de equilíbrio interior.
Disciplina e trabalho sempre haviam sido seus princípios orientadores, mas agora ele estava conscientemente elevando esses traços a uma filosofia de vida. O fato de a disciplina ser boa para a alma, argumentava ele, é mais fundamental que qualquer um dos fundamentos para a alma ser boa. Acredito que por meio da disciplina, embora não somente por meio dela, podemos adquirir serenidade e uma pequena, mas preciosa, medida de liberdade em relação aos acidentes da encarnação e o distanciamento que preserva o mundo ao qual se renuncia. Acredito que, por meio da disciplina, aprendemos a preservar o que é essencial para nossa felicidade em circunstâncias mais ou menos adversas e abandonar com simplicidade o que de outra forma nos teria parecido indispensável. E só por meio da disciplina era possível ver o mundo sem grande distorção do desejo pessoal e, encarando-o dessa maneira, aceitar com mais facilidade nossa privação terrena e seu terreno horror. Como muitos intelectuais ocidentais cativados por filosofias do Oriente, o cientista Oppenheimer encontrava conforto em seu misticismo. 31 Ele sabia, além disso, que não estava sozinho, que alguns dos poetas que mais admirava, como W.B. Yeats e T.S. Eliot, tinham eles próprios mergulhado no Mahabharata. Portanto, conclui ele em uma carta ao irmão, Frank, então com 20 anos, penso que deveríamos saudar com profunda gratidão todas as coisas que evocam a disciplina, seu estudo, nossos deveres com os homens e com a sociedade, a guerra, dificuldades pessoais, e até mesmo a necessidade de subsistência, pois só por intermédio delas poderemos atingir um mínimo de desprendimento e só assim poderemos conhecer a paz. 32 Com 20 e tantos anos, Oppenheimer já parecia buscar um desprendimento terreno, ele desejava, em outras palavras, estar engajado como cientista no mundo físico e, ainda assim, desprendido dele. Não buscava fugir para um reino puramente espiritual. Não buscava uma religião. O que buscava era a paz de espírito. E o Gita parecia lhe proporcionar a filosofia certa para um intelectual agudamente sintonizado com as questões dos homens e os prazeres dos sentidos. Um de seus textos sânscritos favoritos era o Meghaduta, um poema que discute a geografia do amor a partir do colo de uma mulher nua até as altaneiras montanhas do Himalaia. Li o Meghaduta com Haider, escreveu ele a Frank, com deleite, alguma facilidade e grande encantamento. 33 Outra de suas partes favoritas do Gita, o Satakatraya, contém os seguintes versos fatalistas: vencer inimigos nas armas. Ganhar domínio das ciências e artes variadas. Pode-se fazer tudo isso, mas só a força do karma é capaz de impedir o que não está destinado e compelir o que é para ser. Ao contrário dos Upanishads, o Gita celebra a vida de ação e engajamento com o mundo. Como tal, era compatível com a formação de Oppenheimer na cultura ética, mas havia também diferenças importantes. As noções do Gita de karma, destino e dever terreno poderiam parecer em desacordo com o humanitarismo da sociedade de cultura ética. O Dr. Adler depreciava o ensino de quaisquer inexoráveis leis da história. Em vez disso, a cultura ética ressaltava o papel da vontade individual humana. Não havia nada de fatalista no trabalho social de John Lovejoy e Eliot nos guetos de imigrantes da Baixa Manhattan. Então, a atração que Oppenheimer sentia pelo fatalismo do Gita talvez fosse estimulada ao menos em parte pela rebelião temporã contra o que lhe havia sido ensinado quando jovem. Era isso que pensava Isidore Rabi. A esposa de Rabi, Helen Neumar, havia sido colega de classe de Robert na escola de cultura ética, e Rabi mais tarde recordou, a julgar pelas conversas que tive com ele, tenho a impressão de que sua própria visão da escola não era afetuosa. Uma dose exagerada de cultura ética pode muitas vezes amargar o intelectual florescente, que talvez prefira uma abordagem mais profunda das relações humanas e do lugar do homem no universo. 35 Rabi especulou que a herança da cultura ética de Oppenheimer pode ter se tornado um fardo imobilizador. É impossível saber o resultado pleno das ações de uma pessoa, e às vezes boas intenções levam a resultados terríveis. Robert era agudamente sintonizado com a ética, e ainda assim dotado de ambição e de uma inteligência expansiva, curiosa. Como muitos intelectuais conscios das complexidades da vida, talvez às vezes se sentisse paralisado a ponto da inação. Oppenheimer mais adiante refletiu sobre esse dilema: pode ser que eu,
Como todos nós, tome uma decisão e haja de acordo, ou pode ser que pense sobre meus motivos, minhas idiosincrasias, minhas virtudes e meus defeitos e tente descobrir por que estou fazendo algo. Cada uma dessas coisas tem seu lugar em nossa vida, mas claramente uma atrapalha a outra. 36 Na Escola de Cultura Ética, Felix Adler havia se submetido a uma constante autoanálise e autoavaliação, pelos mesmos padrões e objetivos elevados que estabelecia para os outros. Todavia, à medida que se aproximava dos 30 anos, foi ficando cada vez mais incomodado com sua implacável introspecção. Como sugeriu o historiador James Igia, o Gita fornecia uma resposta para o dilema psicológico de Robert: celebrar o trabalho, o dever e a disciplina e não se preocupar muito com as consequências. Oppenheimer estava agudamente sintonizado com as consequências de suas ações, mas, tal como Arjuna, também era conduzido pelo dever. Então o dever e a ambição superaram as dúvidas, embora a dúvida permanecesse, na forma de uma onipresente consciência da falibilidade humana. Em junho de 1934, Oppenheimer retornou para as sessões de verão na Universidade de Michigan e falou sobre sua mais recente crítica à equação de Dirac. 37 A aula impressionou Robert Serber, na época um jovem colega no pós-doutorado, que decidiu de imediato trocar a bolsa de pesquisa de Princeton para Berkeley. 1 ou 2 semanas depois de chegar a Berkeley em uma viagem de carro, Oppenheimer o convidou para ir ao cinema, onde assistiram ao filme de suspense A Noite Tudo Encobre, estrelado por Robert Montgomery. Era o começo de uma amizade para toda a vida. Filho de um advogado da Filadélfia com boas conexões políticas, Serber cresceu num ambiente político decididamente de esquerda. O pai tinha nascido na Rússia, e tanto ele quanto a mãe do garoto eram judeus. Quando Serber tinha 12 anos, a mãe morreu. Não muito tempo depois, o pai voltou a se casar. Sua nova esposa vinha a ser Frances Leu, uma muralista e ceramista que mais tarde, segundo documentos do FBI, entrou para o Partido Comunista, PC. Robert Serber rapidamente se tornou parte da família estendida de Leu, centrada em torno do tio da madrasta, um carismático médico da Filadélfia, Maurice V. Leu, e da esposa dele, Jenny. A casa dos Leu era conduzida como um salão político e artístico e tinha como visitantes regulares o dramaturgo Clifford Odess, o jornalista de esquerda E.F. Stone e a poeta Jean Roisman, que depois veio a se casar com o advogado liberal de esquerda Leonard Bowden. O jovem Robert Serber logo foi cativado pelos encantos de Charlotte Leu, a mais nova das duas filhas de Maurice e Jenny. Em 1933, ele e Charlotte se casaram numa cerimônia civil, logo após a graduação dela pela Universidade da Pensilvânia. Charlotte herdou a visão política diretamente do pai radical e durante a década de 1930 foi uma fervorosa ativista de uma variedade de causas de esquerda. 38 Não surpreende, portanto, que, dadas todas essas associações familiares, as inclinações políticas do próprio Serber certamente pendessem para a esquerda. Ainda que anos depois o FBI tenha concluído que não se conhece nenhuma evidência da participação de Robert Serber como membro do Partido Comunista. 39 Em Berkeley, Serber estudou física teórica com Oppenheimer e, no decorrer de alguns anos, publicou uma dezena de artigos, 7 deles em coautoria com o mentor. Os artigos tratavam de tópicos como as partículas dos raios cósmicos, a desintegração de prótons de alta energia, fotorreações nucleares em altos níveis de energia e caroços nucleares de estrelas. Oppenheimer disse a Lawrence que Serber era um dos poucos teóricos de primeira classe que trabalhavam com ele. Eles também eram melhores amigos. No verão de 1935, Oppenheimer convidou Serber e a esposa para uma visita ao rancho no Novo México. Serber, porém, estava totalmente despreparado para as condições em Perro Caliente. Quando chegaram, depois de horas viajando por estradas não asfaltadas, os Serber encontraram Frank Oppenheimer, Melba Phillips e Ed Macmillan já instalados. Oppenheimer saudou com indiferença e sugeriu que, como a cabana já estava cheia, pegassem 2 cavalos e cavalgassem 120 quilômetros para o norte, até Taos. Isso era o equivalente a uma cavalgada de 3 dias através do Passo de Jicoria, a mais de 4.000 metros. E Serber jamais havia andado a cavalo.
Seguindo as instruções de Opie, eles selaram 2 cavalos e prepararam uma pequena muda com algumas meias, roupa de baixo, escova de dentes, uma caixa de biscoitos de chocolate, uma garrafinha de uísque e um saco de aveia para alimentar os animais. 3 dias depois, com os músculos doloridos e as pernas esfoladas após tantas horas na cela, os Cerber chegaram a Taos. Após uma noite no rancho de Taos, cavalgaram de volta para encontrar Oppenheimer. Durante o caminho, Charlotte caiu do cavalo 2 vezes e chegou com a jaqueta manchada de sangue. A vida em Perro Caliente era dura. A quase 3.000 metros, o ar rarefeito fazia muitos visitantes arfarem. Nos primeiros dias lá, Cerber escreveu depois, qualquer tarefa física nos deixava ofegantes, com dificuldade para respirar. O ponto 41 Após 5 anos alugando o rancho, a cabana ainda estava esparsamente mobiliada, com cadeiras simples de madeira, um sofá na frente da lareira, um tapete navajo no chão. Frank instalaram um cano a partir de uma fonte acima da cabana, de modo que havia água corrente. Mas era só isso. Cerber logo entendeu que, para Opie, o rancho era meramente um lugar para dormir entre as longas e exaustivas cavalgadas pela região selvagem. Ele conta que certa vez, durante um passeio noturno a cavalo com o anfitrião, no meio de uma tempestade, chegaram a uma encruzilhada na trilha. Opie disse, por aqui são uns 10 quilômetros até a casa, já por aqui é um pouquinho mais longo, mas muito mais bonito. Apesar das dificuldades, os Cerber passaram parte dos verões em Perro Caliente entre 1935 e 1941. Oppenheimer recebeu ali muitas outras visitas. Certa vez, topou com o físico Hans Bethe passeando pela região e o convenceu a fazer uma visita ao rancho. Outros físicos, como Ernest Lawrence, George Placzek, Walter Alsacer e Victor Weisskopf, também estiveram lá por alguns dias. Todos os visitantes ficavam surpresos ao descobrir quanto o frágil amigo apreciava as condições espartanas. Por vezes, as excursões de Robert chegavam a beirar verdadeiras calamidades. Certa feita, ele e 3 amigos, George Elcio Lembeck e Roger Lewis, passaram a noite acampados junto ao lago Catherine, sob a encosta oriental do pico de Santa Baldi. Devido à altitude, Robert e os outros 2 homens de repente caíram com sintomas do mal das montanhas, e depois de uma noite congelante em sacos de dormir, acordaram na manhã seguinte e descobriram que 2 cavalos haviam fugido. Ainda assim, Robert persuadiu os homens a escalar o pico de North Truchas, o mais elevado na parte sul da Cordilheira Sangre de Cristo, com quase 4.500 metros. Eles escalaram em meio a uma tempestade e depois tiveram que voltar a pé encharcados até Los Pinos, onde Catherine lhes serviu bebidas fortes. Na manhã seguinte, os 2 cavalos desertores reapareceram, e Elsie caiu na risada ao ver Oppenheimer vestindo um pijama cor-de-rosa e enxotando-os de volta até o curral. 42 Até mais ou menos 1934, Oppenheimer mostrava pouco interesse em atualidades ou política. Não que fosse ignorante, mas era indiferente aos temas, e com certeza inativo politicamente. Mais tarde, no entanto, numa época em que desejava frisar sua ingenuidade política, cultivou o mito de que era alheio à política e a assuntos práticos, e dizia não ter rádio nem telefone e nunca ler jornais ou revistas. Gostava de contar uma história segundo a qual ouvirá falar pela primeira vez no creche de 29 de outubro de 1929 da Bolsa de Valores meses depois do acontecido. Dizia nunca ter depositado um voto numa urna até a eleição presidencial de 1936. Para muitos amigos, testemunhou em 1954, minha indiferença a assuntos contemporâneos parecia extravagante, e com frequência eles me censuravam por ser tão metido a sabido. Eu tinha interesse no ser humano e em sua experiência, além de me interessar profundamente pela física, mas não tinha nenhuma compreensão das relações do homem com a sociedade. 43 anos depois, Robert Cerber observou que esse autorretrato de Oppenheimer como uma pessoa fora do mundo, retirada, não estética, alheia a tudo o que se passava, tudo isso era exatamente o oposto de como ele de fato era. Em Berkeley, Oppenheimer se cercava de amigos e colegas com enorme interesse em assuntos sociais e políticos.
A partir do outono de 1931, Sua Senhoria no número 2665 da Shasta Road era Mary Ellen Vachurno, uma mulher alta, autoritária, que usava vestidos longos e coloridos de batik e adorava socializar. O marido, John Vachurno, era um contador que também dava aulas de economia na universidade. A casa dos Vachurno era um permanente eixo social para intelectuais de Berkeley, como a própria Mary Ellen, muitos deles tinham fortes simpatias pela esquerda política. Passado certo tempo, o FBI concluiria que Mary Ellen era um membro ativo do Partido Comunista no condado de Alameda. 45 Um jovem professor de literatura francesa chamado Haakon Chevalier vinha participando das festas dadas pelos Vachurno desde a década de 1920. 46 Os Cerber também iam a essas festas, assim como uma linda estudante de medicina chamada Jean Tatlock. Era absolutamente natural que Okpi, um rapaz solteiro morando no andar de baixo, aparecesse para essas ocasiões sociais. Ele sempre era gracioso e encantava a todos. Mas certa noite, enquanto discursava longamente sobre determinado filme, os convidados ouviram John Vachurno, que àquela altura já tinha bebido todas, resmungar: nunca desde as tragédias gregas foram ouvidas pomposidades tão monótonas quanto as que Robert Oppenheimer profere. 47 Não éramos nada políticos abertamente, recordou Melba Phillips. 48 Okpi certa vez comentou com Leo Nedelski: conheço 3 pessoas que se interessam por política. Diga-me, o que a política tem a ver com verdade, bondade e beleza? 49 Contudo, depois de janeiro de 1933, quando Adolf Hitler chegou ao poder na Alemanha, a política começou a se intrometer na vida de Oppenheimer. Em abril daquele ano, os professores judeus alemães estavam sendo sumariamente demitidos de seus empregos. Um ano depois, na primavera de 1934, Oppenheimer recebeu uma circular solicitando fundos para apoiar físicos alemães que tentavam emigrar da Alemanha nazista. De imediato, concordou em reservar para esse propósito 3% de seu salário, cerca de $100 por ano, ou durante 2 anos. 50 Ironicamente, um dos refugiados que pode ter sido auxiliado por esse fundo foi um ex-professor em Göttingen, o Dr. James Frank. Quando Hitler chegou ao poder, Frank, que receberá 2 cruzes de ferro durante a Primeira Guerra Mundial, foi um dos poucos físicos judeus com permissão para manter-se no posto. Todavia, um ano depois, foi forçado ao exílio, quando se recusou a despedir outros judeus dos respectivos empregos. Já em 1935, estava dando aulas de física na Universidade Johns Hopkins, em Baltimore. De maneira semelhante, Max Born foi obrigado a fugir de Göttingen, em 1933, e acabou indo lecionar na Inglaterra. 51 As notícias da Alemanha eram certamente sombrias. Mas, em 1934, teria sido difícil alguém ignorar o turbilhão político que estava ocorrendo bem no quintal de Berkeley. Quase 5 anos de depressão haviam empobrecido milhões de cidadãos comuns. Mais cedo naquele ano, a luta trabalhista se tornará violenta. No fim de janeiro, 3.000 colhedores de alface em Imperial Valley entraram em greve. Agindo em nome dos empregadores, a polícia prendeu centenas de trabalhadores. A greve foi rapidamente reprimida, e os salários caíram de 20 para 15 centavos a hora. Então, em 9 de maio de 1934, mais de 12.000 estivadores formaram filas de piquetes nos portos ao longo de toda a costa oeste. No fim de junho, a greve nas docas havia estrangulado a economia da Califórnia, do Oregon e de Washington. No começo de julho, as autoridades tentaram abrir o porto de São Francisco, o que fez com que a polícia lançasse bombas de gás lacrimogêneo em milhares de estivadores, seguindo-se um tumulto. Depois de 4 dias de escaramuças, os policiais abriram fogo contra a multidão, 3 homens foram feridos e 2 deles morreram. O dia 5 de julho de 1934 veio a ser conhecido como a Quinta-feira Sangrenta. Nesse mesmo dia, o governador republicano do estado ordenou que a Guarda Nacional da Califórnia assumisse o controle das ruas. 11 dias depois, em 16 de julho, os sindicatos de trabalhadores de São Francisco convocaram uma greve geral. Durante 4 dias a cidade ficou paralisada. Mediadores federais por fim intervieram e,
Em 30 de julho, a maior greve da história da costa oeste se encerrou. Os estivadores voltaram ao trabalho sem que as reivindicações salariais fossem atendidas, mas estava claro para todos que os sindicatos haviam conseguido uma importante vitória política. A greve tinha angariado simpatia popular para a luta dos estivadores e fortalecido enormemente o movimento sindical. Em 28 de agosto de 1934, num sinal de que a atmosfera política havia pendido de modo significativo para a esquerda, o escritor radical Upton Sinclair estarreceu o establishment californiano ao obter decisivamente a indicação democrata para o governo do estado. Embora tenha perdido a eleição geral, em parte devido a calúnias e ameaças feitas pelos republicanos, a política da Califórnia nunca mais seria a mesma. 52 acontecimentos tão dramáticos não podiam passar despercebidos por Oppenheimer nem pelos alunos dele. A própria Berkeley estava dividida entre críticos e apoiadores da greve. Em 9 de maio de 1934, quando os estivadores saíram inicialmente em passeata, um membro conservador do corpo docente de física, Leonard Loeb, recrutou os jogadores de futebol da Cal, Universidade da Califórnia em Berkeley, para atuar como fura-greves. Significativamente, Oppenheimer mais tarde convidou alguns alunos, entre os quais Melba Phillips e Bob Serber, a ir com ele a uma manifestação de estivadores num grande auditório de São Francisco. Estávamos sentados no alto, num balcão, recordou Serber, e no final fomos tomados pelo entusiasmo dos grevistas, gritando com eles, em greve. 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 53 após a manifestação, Opie foi até o apartamento de uma amiga, Stelle Cohen, onde foi apresentado a Harry Bridges, o carismático líder sindical dos estivadores. No outono de 1935, Frank Oppenheimer voltou de uma temporada de 2 anos de estudo no laboratório Cavendish, em Cambridge, Inglaterra, e aceitou uma bolsa para completar os estudos de pós-graduação no Caltech. O velho amigo Charles Lauritsen concordou em servir como orientador da tese. De imediato, Frank mergulhou na pesquisa de espectroscopia de raios beta, a que já se havia dedicado no Cavendish. Era muito bom estar na pós-graduação sabendo o que eu queria fazer, recordou Frank. 54 Robert ainda dividia seu tempo entre Berkeley e o Caltech, e passava todo o fim de primavera em Pasadena, onde ficava com seus bons amigos Richard e Ruth Tolman. Os Tolman haviam construído uma casa caiada em estilo espanhol perto do campus, e tinham no quintal um belo jardim e uma casinha de hóspedes que Robert ocupava sempre que estava na cidade. Robert conhecera os Tolman na primavera de 1929, e naquele verão o casal visitará o rancho dele no Novo México. Mais adiante, Robert descreveria a amizade como muito próxima ao. 55 Ele admirava a sabedoria e os amplos interesses de Tolman, em física e em muitas outras coisas. Veio também a admirar a extremamente inteligente e adorável esposa do amigo. Na época, Ruth era psicóloga clínica e estava terminando a pós-graduação. Para Oppenheimer, os Tolman formavam uma doce ilha em meio ao horror do sul da Califórnia. 56 à noite, eles costumavam organizar jantares informais com a presença de Frank e outros amigos de Oppenheimer, como Linus Pauling, Charlie Lauritsen, Robert e Charlotte Serber e Edwin e Ruth Welling. Muitas vezes, Frank e Ruth tocavam flauta. Em 1936, Oppenheimer fez um vigoroso lobby junto ao Departamento de Física de Berkeley para que Serber fosse contratado como seu assistente de pesquisa. Com muita relutância, o chefe do departamento, Raymond Birge, concordou em alocar um salário de $1.200 anuais para Serber. Nos 2 anos seguintes, Opie tentou diversas vezes obter uma posição mais estável para Serber, como professor assistente. Birge, porém, recusou categoricamente e escreveu a um colega que já basta um judeu no departamento. 57 Oppenheimer não teve conhecimento dessa observação na época, mas não deixava de ter certa familiaridade com o sentimento. De todo modo, o antissemitismo estava em ascensão na sociedade polida nos Estados Unidos durante os anos 1920 e 1930. Muitas universidades haviam seguido o exemplo de Harvard no começo da década de 1920 e impuseram cotas restritivas à quantidade de alunos judeus.
Firmas de advocacia e clubes sociais da elite nas maiores cidades, como Nova York, Washington e São Francisco, eram segregados tanto por raça quanto por religião. Nesse aspecto, o establishment californiano não era diferente do establishment na costa leste. Contudo, se não podia aspirar a se tornar parte dessa ordem, como o amigo Ernest Lawrence, Oppenheimer ainda assim estava muito feliz em seu lugar. Eu tinha decidido onde montar meu canto, recordou ele. E era um canto onde se sentia muito contente. De fato, nenhuma vez sequer nos anos 1930 ele voltou à Europa. Na verdade, mal saiu da Califórnia, exceto para as viagens ao Novo México e para os seminários de verão em Ann Arbor. Quando Harvard propôs dobrar seu salário caso se mudasse para o leste, ele nem mesmo quis ouvir. 2 vezes em 1934, o recém-formado Instituto de Estudos Avançados de Princeton tentou atraí-lo, mas Oppenheimer estava decidido, eu não serviria para nada num lugar como aquele. 58 e escreveu ao irmão, recusei essas tentações pensando da forma mais positiva em meus atuais empregos, onde é um pouco menos difícil, para mim, acreditar na minha utilidade e onde o bom vinho da Califórnia consola as agruras da física e os pobres poderes da mente humana. Ele achava que eu não tinha crescido de todo, mas um pouco. Seu trabalho teórico estava florescendo, em parte porque as aulas não lhe exigiam mais do que 5 horas por semana e isso lhe deixava o bastante tempo para a física e um monte de outras coisas. E então conheceu uma mulher que mudaria a sua vida.